que vai ser a aula de hoje? A gente vai falar sobre uma das partes mais iniciais que a matemática surgiu, que é a parte de contagem, que é você contar. Tá? A gente aprende a contar no dedo. A primeira máquina humana que existiu e existe até hoje é a sua mão. Então a gente vai aprender a parte de contagem. Então vamos lá, tem dois princípios que a gente vai ver, né? E esses princípios da contagem, eles servem para a gente construir elementos de um conjunto finito, que eles podem ser agrupados de várias formas. E a forma de agrupamento vai ser de acordo com o critério que a gente vai utilizar. Então, tudo isso se refere ao que a gente vai ver que chama-se cálculo combinatório, né? Então, o cálculo combinatório e a contagem, elas vão se preocupar com a formação de determinados grupos. Existem dois princípios fundamentais que a gente vai estudar nesse processo de contagem. Quais são os princípios? Vai ter o princípio aditivo, que é a soma, e o princípio multiplicativo. Já vou adiantar para vocês. 90% dos casos que a gente vai resolver, a gente utiliza o princípio multiplicativo. Esse é conhecido como o princípio fundamental da contagem. Mas a gente precisa também saber o princípio aditivo. E qual é a diferença entre eles? Então, vamos lá. A gente vai considerar o seguinte problema. O que eu trouxe aqui? Vamos supor que a gente quer se deslocar de casa até o trabalho, né? E você tem uma pessoa que vai fazer esse caminho. E ela pode ir com um meio de automóvel, ou seja, ela pode utilizar o meio automóveis, ela tem dois, então eu chamei de A índice 1 e A índice 2. Ela também pode ir de três maneiras, usando as vias modais de ônibus. Então eu coloquei ônibus 1, ônibus 2 e ônibus 3. E ela também pode ir de metrô. Então na hora que ela vai sair de casa, ela tem a opção de dois carros diferentes, usar três linhas de metrô, três linhas de ônibus e uma linha de metrô. Então tá bom. Esse é o contexto que a gente está adotando. Agora, de quantas maneiras diferentes ela poderia escolher o seu transporte? Olha lá o que eu estou falando, hein? De quantas maneiras diferentes eu posso escolher o transporte. Eu não estou preocupado de quantas maneiras eu posso chegar no trabalho. Eu estou preocupado com o meio de transporte. Então, por isso que a gente vai usar o princípio aditivo. Qual a hipótese que a gente tem? A gente tem automóvel ou, o que eu coloquei aí? Ou ônibus ou metrô. Então, turminha, a gente pode utilizar dois automóveis ou três ônibus ou um metrô. Então, a gente tem duas opções, três opções e uma opção. Então, pelo princípio aditivo, quantas maneiras diferentes a gente tem? É só somar. 2 mais 3 mais 1, que é 6. Então, a análise combinatória, ela começa você analisando a pergunta e vendo se você vai usar o ou, e você vai perceber que o ou, ele é um conectivo lógico que indica na matemática uma soma. Então, você pega as etapas, as hipóteses, e soma uma por uma. Esse é o princípio aditivo. Então, beleza. Agora, se eu quisesse resumir matemática para vocês, o que eu fiz? Suponhamos que existem duas hipóteses para ocorrer um evento. Se houver N opções para a primeira hipótese e N opções para a segunda hipótese, então como que o evento ocorre? De M mais N maneiras. O nosso M aqui era, por exemplo, os automóveis. A gente tinha dois carros. O N aqui pode ser, por exemplo, os ônibus. No caso, a gente tinha 3. E a gente teria mais uma incógnita, que seria o metrô. Então, você pega as hipóteses que você tem de cada evento, vê as opções e soma. Esse é o princípio aditivo. Muito bom, Flávia, muito bom. Agora, você tem que pensar que esse princípio você pode estender para 3 ou mais hipóteses, tá? Você pode ter, às vezes, mais de 3 opções. A pessoa pode até exagerar. Eu posso ir de avião para o meu trabalho. Eu posso ir de bicicleta. Sim, você pode ir andando. Então, você pode aumentar
a quantidade de eventos que você tem como escolher. Isso é fato. Agora, o princípio multiplicativo. Esse é o núcleo da célula que você tem que saber. Por quê? É o que vai aparecer no seu vestibular e cair a rodo. Então, turminha, vamos supor que você tem um estudante, você ou qualquer pessoa, ela quer escolher um conjunto de tênis, calça e camiseta, tá? Para ir na escola. Aí, ele tem 2 pares de tênis, eu chamei de T1 e T2. Você tem 4 calças, de J1 a J4, e 3 camisetas. Beleza. Você abre o seu guarda-roupa, você pode fazer essa escolha. Ah, eu tenho esse tênis, qual que eu vou na escola? Ah, eu tenho essa calça jeans, qual que eu vou? Ah, eu tenho essas camisetas aqui que eu gosto de ir, qual que eu vou? Então você pode combinar um conjunto de tênis, calça e camiseta de várias maneiras. Muito bem. Aí eu poderia te perguntar assim, ó, de quantas maneiras diferentes ela poderia fazer essa escolha? Então vamos lá. Quais são as etapas que eu tenho? Eu tenho tênis e jeans e camiseta. Então repara no conectivo lógico E. O conectivo lógico E, turma, vai indicar uma multiplicação. Tá bom? Então você tem as opções de tênis, jeans e camiseta. Aí você calcula a quantidade. E aí você vai usar o princípio multiplicativo. Qual que é o princípio multiplicativo? Se você tem 2 opções para tênis, 4 opções para jeans e 3 para camiseta, multiplica tudo. Olha lá, 24 maneiras. Então você tem 24 maneiras de ir para a escola. Ah, você pode usar o tênis 1 com o jeans 2 e a camiseta 3. Ótimo. Você pode usar o tênis 2 com o jeans 4 e a camiseta 1. É outra escolha. Então, se a gente fosse listar todas as quantidades, dariam 24. Aqui é meio contrassenso o que eu vou falar, mas é bem interessante. Quando a quantidade é muito grande, turma, a gente consegue calcular o resultado. Por exemplo, listar as 24 é possível, mas vai dar trabalho. Então, é uma contagem sem contar, você percebe? É meio contraditório, mas é isso. Imagina que você tivesse um número muito grande aqui de tênis, de jeans e de camiseta, eu queria saber só o resultado. Você calcularia pela multiplicação. Então, eu estou contando sem contar. Sem contar como? Ué, eu não estou listando uma por uma, mas eu sei que essa é a quantidade. Então, o princípio multiplicativo, ele veio para facilitar o entendimento das quantidades possíveis que pode acontecer. Isso é usado, por exemplo, atualmente, muito em senha de banco, de cartão de crédito, de identificação, que são as combinações possíveis. Placa de carro, e assim sucessivamente. A gente vai fazer muitos exercícios que vocês vão ver isso daí acontecer. Então tá bom. Olha lá, eu fiz uma árvore para vocês de possibilidades. Então, ó, com o tênis 1, você tem 4 opções com jeans. Ah, beleza, exclui tênis 1, jeans 2, ah lá, aí você tem 3 calças. Olha as combinações aqui. Aí você fala, ah, Metralha, mas aqui tem 12. Sim, tem 12 possibilidades, é porque eu tenho tênis 1. Coloco 2 agora, ó, troquei. Então, com o tênis 2, você tem mais 12. Então, se eu fosse listar, turminha, tá aqui todas as quantidades. Ia dar um trabalho tremendo. Mas você consegue listar todos os números, numerar um por um. Tá? Então, essa é a árvore de possibilidades. Se aparecer no seu vestibular, essa é uma estratégia que você pode utilizar para identificar todos os caminhos que você pode caminhar, né? Usando o tênis com o jeans 3 e a camiseta 2. Olha lá. Então, eu tenho essa combinação aqui, T1J3, C2. Muito bom. Agora vamos lá. O princípio multiplicativo, turminha, o próprio nome já diz, você vai multiplicar m vezes n nas etapas. Suponha que você tenha m maneiras na primeira etapa e n maneiras na segunda etapa. Então você multiplica. Isso é o principal e é um resumo teórico de como você identifica isso daí. O que é importante, turminha? Você pode estender para mais etapas, igual a gente fez. Pode ter 3, 4, 5, pode ter infinitas etapas aí. Então, resumindo, o que a gente viu até aqui? A gente viu que quando a gente tem um conectivo lógico ou uma conjunção, ou ela liga 2 hipóteses e está associada à adição. Então, o ou é soma, ou união é soma. Quando a gente tem
um conectivo lógico e a gente vai ligar etapas e essas etapas estão associadas à multiplicação. Então, e vezes ou mais, resumidamente. A concentração dos exercícios, como eu falei, está na multiplicação. Muitos exercícios, turminha, já vou adiantar. Análise combinatória é uma área muito interessante e às vezes a gente é pego de surpresa achando que o exercício é fácil, mas na verdade ele é muito complexo. A gente vai estar só nos números naturais, porque para contar a gente usa os dedos, certo? Então a gente está sempre nos naturais, vendo etapa, vendo hipótese, vendo casos. Então parece que é fácil porque a gente usa só as operações de soma, subtração, divisão, multiplicação, potenciação. Mas tem exercícios que são muito difíceis, só que é uma área que quem é bom disso daqui normalmente é uma pessoa criativa. Então quem desenvolve essa parte de contagem, análise combinatória, tem uma grande capacidade de criação, porque às vezes você tem que criar coisas dentro do exercício e não só usar isso aqui que eu estou te falando. Tá? Você precisa abstrair e fazer tentativas, né?